Olá, Elite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Cleiton Natal, aqui do Gran Cursos Online. Estou aqui para dar dica para você, principalmente para você que fará o concurso da Secretaria da Educação. Já está bem próximo aí, para te dar uma dica valiosa, uma dica importante sobre pontuação. Ah, professor, eu não vou fazer Secretaria de Educação, tá? Não, mas vale para você também. Beleza? Para qualquer concurso aqui, o que eu vou falar. Mas focado para você que fará a Secretaria de Educação. Vamos lá, professor? Olha só, gente, hoje eu vou falar rapidamente sobre um pouquinho da pontuação. A pontuação do período simples é baseada na ordem direta. Quem vem primeiro? Sujeito, depois o verbo, depois o complemento, depois o adjunto adverbial, né? Então, ordem direta, ó, entre sujeito, verbo e o complemento, que são os objetos, e por último, o adjunto adverbial. O que acontece muito em concurso público? O deslocamento do adjunto adverbial é muito comum. É muito comum. O examinador, sobretudo do CESP, gosta muito de deslocar estruturas adverbiais e trabalhar com a pontuação. Tudo bem, galera? Tudo bem? Então, qual é o lugar de origem de uma estrutura adverbial? No final da oração. No final da oração. Então, olha o item aqui que eu coloquei para vocês, da Telebrás, CESP. Sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do último período do fragmento acima. A expressão adverbial em 2011, tá? Em 2011... Vamos situar aqui lá no texto onde é que esse em 2011 está. Aqui. Ele está falando dessa expressão adverbial em 2011, tá? Poderia ser colocada com a vírgula que a sucede para o início do período. Que é tirada aqui, da terceira linha, e colocar no início do período. Aqui, o período começa em calcula-se, depois do ponto final, tá? Ele quer colocar antes de calcula-se. Tudo bem, galera? Deslocado com a vírgula que sucede para no início do período. Desde que suprimida a vírgula, desde que se retirada a vírgula, que após o quê? E feitas devidas alterações no emprego de maiúsculas e minúsculas. Muito lindo esse item. Só que eu quero chamar a atenção, tem aluno que não nota isso, tá? Que o item fala em prejuízo para a correção ou para o sentido original. Esse item é muito perigoso. Muito perigoso. Então eu vou falar um pouquinho do deslocamento das estruturas adverbiais aqui. Mas eu não quero aqui nessa dica de hoje entrar em polêmicas. Eu quero que você entenda e acerte no dia da prova. Olha só, Gilmar Mendes é o sujeito. Disse, galera, olha só, aqui eu tenho um verbo, período composto, que o judiciário passa, aqui eu tenho outro verbo. Aqui começa outra oração. Olha que lindo. Quem diz algo. Essa outra oração tem valor de objeto direto. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas preste atenção, esse adjunto adverbial está deslocado. Ele entrou entre o verbo e o seu complemento e seu objeto. Ó, disse nesta quinta. Dá ideia de tempo ou não dá, gente? Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Professor, ele está deslocado, porque o lugar da estrutura adverbial é depois do objeto. Então, essa estrutura aqui, esse nesta quinta-feira, está entre o verbo e um objeto. Eu sei que é um complemento oracional, que aqui é oração 1 e aqui é oração 2. É um complemento oracional, mas é um objeto. Professor, isso aqui poderia vir entre vírgulas? Poderia, porque está intercalado. Mas usa as duas, tá, gente? Usa as duas. O que a gramática fala? Sem entrar em polêmicas. Vamos lá? Que o adjunto adverbial deslocado, se ele for curto, a vírgula é facultativa. Se ele for longo, o uso da vírgula é de caráter obrigatório. O que eu falo para os meus alunos aqui? Rapidinho, que o objeto da questão não é esse aqui hoje. A tendência é de que de 3 ou mais palavras ser obrigatório.
duas facultativas. Então, eu poderia deixar aí sem nenhuma vírgula ou colocar as duas. Mas, de repente, eu terei que fazer um recurso sobre isso. Porque isso, os gramáticos não são claros quanto a isso. Se cair, de repente, a gente tem que fazer recurso. Mas perceba, o que o CESP tem adotado nas últimas provas é o seguinte: adjunta adverbial de 3 ou mais palavras, a tendência tem sido obrigatória. Mas não é isso que eu quero abordar agora, não. Mas eu quero só que você note que aqui, ó, tem um verbo e aqui tem um objeto. Beleza? Vamos supor que na prova o examinador afirmasse para você tirar esse adjunta adverbial daqui, deslocar daqui, ó, e colocasse depois da palavra judiciário. Ó, aí ele vai entrar aqui, depois da palavra judiciário. Então, oração 1, oração 2. Porque aqui tem um verbo e aqui tem elta. Isso é período composto. Você nota que aqui continua o judiciário, é o sujeito e verbo, passa, está intercalando. Né? Poderia colocar isso nesta quinta entre vírgulas ou não, porque só são duas palavras e a ausência da vírgula aí não gera ambiguidade. Né? Mas vamos lá, galera. Aí ele falasse assim, olha, ao se tirar nesta quinta daqui e colocar depois de judiciário, mantém a correção? O item seria, ó, olha aqui pro gato. Se afirmasse, se tirasse daqui e colocasse aqui, mantém a correção? Mantém! Continua certo gramaticalmente. Eu posso falar que Gilmar Mendes disse que o judiciário nesta quinta passa por momentos esquisitos, com um surto decisório. Né? Durante essa quinta ele passa por momentos. Beleza, galera? Poderia. Mantém a correção gramatical. Todavia, muda o sentido. Qual é o meu recado para você aqui hoje que fará o concurso da Secretaria de Educação? Qual é o nosso foco do item? Não é tamanho de adjunta adverbial que eu estou abordando hoje. Qual é o foco do nosso item? Se o adjunta adverbial mudar de oração, muda o sentido. Mudou a adjunta adverbial de oração, mudou o sentido. Porque se ele estiver na oração 1, ele se refere ao verbo da oração 1. Você entende, ó, que Gilmar Mendes disse nesta quinta. Ele afirmou na quinta. Se eu coloco na oração 2, ele se relaciona com o verbo da oração 2. Eu afirmo que Gilmar Mendes disse que o judiciário passa nesta quinta por momentos esquisitos. Ele passa quando? Nesta quinta. Passa essa relação com o verbo passar. Então, todas as vezes que o adjunto adverbial mudar de oração em reescritura, ou reescrita, ou paráfrase, né? Sinônimos, muda-se o sentido. Vocês estão me entendendo, gente? Muda o sentido. Então, se o item falasse assim, colocar aqui e jogar aqui, mantém a correção em sentido, é errado. Mantém a correção, mas muda o sentido. Professor, mas eu queria entender o motivo, professor. Sabe por quê? Sabe por quê? Hã? Porque se ele estiver na oração 1, ele se refere ao verbo da oração 1. Se ele estiver na oração 2, ele se refere ao verbo da oração 2. Você lembra? Adjunta adverbial da ideia de circunstância, tempo, modo. Beleza, Elite? Legal, galera? Agora, Elite, vamos responder o item rapidinho. Ele falou, ó, aqui eu tenho período composto, ó. Calcula-se, pá, divide a oração. Aqui é a oração 1 e a oração 2. Que em 2011, mais de 2,3 trilhões de mensagens tenham sido enviadas. Ó, a forma verbal dessa oração é essa. Aqui é calcula-se. Tenham sido enviadas, vamos lá, galera. Tenham sido enviadas quando? Em 2011. Elas foram enviadas em 2011. É uma adjunta adverbial de tempo. Só que elas foram enviadas em 2011. Agora, se eu coloco aqui no início, eu digo em 2011, calcula-se. Calcula-se quando? Em 2011. O cálculo é feito em 2011. Calcula-se em 2011. A relação passa a ser com o verbo calcular. Então muda o sentido. Mantém a correção? Mantém. Todavia muda o sentido. Então, o que ele falou? Sem prejuízo para a correção ou para o sentido? O item está o quê? Marca aí, galera. Errado. Vamos lá? Olha para mim aqui, olha para mim rapidinho. Aviso do professor Cleiton Natal. Adjunto adverbial deslocado. Sai tirando de um lugar, jogando por outro. Professor, mudou de oração. Muda o sentido. Beleza, Elite?
Deus abençoe vocês e até nosso próximo encontro.